Senhor. O tema da mensagem hoje é um chamado desagradável. Um chamado desagradável. Jonas, capítulo 1, lá no livro do profeta Jonas, capítulo 1, uma história bem conhecida, do povo de Deus. Todos nós conhecemos a história de Jonas, ainda mais quando fala do tal do grande peixe. Às vezes a nossa ênfase, nesta palavra de Jonas, do profeta, é no grande peixe. Deus vai chamar Jonas para fazer algo que ele não quer fazer, e é isso que nós vamos ver hoje. Não vamos chegar na parte do grande peixe. Jonas, capítulo 1, versos 1 ao 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Tentando escapar da presença do Senhor. Pai, obrigado pela tua boa palavra, maravilhosa. Conduza-nos agora pelo teu Espírito, ó Pai, e fala através dela aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Jonas é um livro que trata de missões, de missão, algo que é basilar na igreja do Senhor. Missão é algo base na igreja de Deus. E é também uma história aqui muito intrigante, essa história de Jonas. Porque se nós pensarmos e olharmos aqui, quem é que conhece um profeta que prega às pessoas, as pessoas creem e ele fica bravo? Fica bravo. Jonas obteve o sonho de todo pregador, não é verdade? Compartilhar a palavra, todos se arrependerem e crerem, mas ele fica decepcionado, ele fica irado com Deus, com isso. Então é algo muito intrigante. É também um livro bastante instrutivo, porque ele contrasta o que Jonas era e que um missionário deve ser. Jonas não se mostra preocupado com o perdido, mas se mostra indiferente, como o decorrer da história vai nos revelar. Jonas, de certa forma, representa o seu povo, e não está nem um pouco interessado em relação aos outros povos, nem um pouco interessado, mas Deus o chama para uma missão especial: converter uma cidade de mais de 123 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, diz a palavra, diz o texto na sequência. Deus convoca o profeta Jonas para uma missão que envolve um chamado desagradável, muito desagradável. O chamado de que ele não está muito disposto a obedecer. Mas Deus tem um propósito neste chamado. E nós sabemos que sermos convocados para fazermos coisas desagradáveis, não é fácil. Realmente não é fácil. Proferir palavras que os outros não querem ouvir, não é fácil.
não é fácil. Se dispor para aconselhar alguém que é do seu núcleo ou também fora do seu núcleo, não é fácil. Então Deus chamou Jonas para ir para Nínive e dizer que ela era pecadora. Dizer que ela era pecadora. Imagine você sendo um judeu, indo para a cidade de Nínive, esta grande metrópole da época, capital do povo da Síria, poderosa na época, um povo que vivia em guerra contra Israel. Localizada ali na Mesopotâmia, atual hoje Iraque, que era conhecida também pela sua crueldade. Quando ela capturava os soldados, eles eram cegados, seus olhos eram perfurados para que eles não fugissem. Não é o tipo de missão agradável, não é, e não é uma missão convidativa, mas é o Senhor que está convocando, é o Senhor que está falando, e aí isso faz toda a diferença. Então que hoje nós possamos aprender com essa história e que nós possamos refletir sobre como muitas vezes a ênfase da missão envolve um chamado desagradável, muito desagradável, a sairmos da zona de conforto ou da nossa zona de conforto, a sacrificar o nosso tempo, a irmos além das fronteiras dos nossos muros, além das fronteiras do nosso coração. Então Jonas é um profeta que só há uma outra menção explícita do Antigo Testamento, que está lá no livro de 2 Reis, no qual é dito que ele profetizou nos dias de Jeroboão II, e ele profetizou sobre a expansão da terra de Israel. Deus falou através dele que a terra de Israel, o rei do norte, seria expandido, e de fato isso aconteceu. A pastora Dani, domingo passado, explicou esta questão, reino do norte, reino do sul, não é verdade? E é gostoso, é muito bom a gente profetizar que a terra vai aumentar. É uma delícia falar que as tendas precisam ser esticadas. Isso é muito bom, não é? O duro é você profetizar que Deus vai castigar. O duro é nós profetizarmos que Deus vai castigar. O Senhor está chamando esse profeta para falar palavras difíceis. Às vezes nós romantizamos o cristianismo, mas Deus nos chama para falar palavras difíceis. O significado do nome de Jonas é muito interessante. É pomba. É um nome que vem carregado de um simbolismo, um conceito de paz, de esperança, de liberdade. O significado do nome do seu pai, Amitai, é amizade. Amizade. E até engraçado e irônico isso, que a pessoa de Jonas não representa nada de paz para este povo, e não quer nada de amizade, nada com eles. O que ele quer é o contrário. Ele quer é que Deus castigue mesmo este povo. Ele quer que Deus torre este povo. E é muito interessante a história deste livro. É um livro um pouquinho diferente dos outros livros proféticos, porque na verdade não tem oráculos proféticos como os outros livros. Só tem um versículo, um único versículo em todo o livro de Jonas, que está ali no capítulo 3, no verso 4, em que o profeta está proferindo a palavra de Deus para o povo. É o único momento, um único verso, porque todo o restante do livro de Jonas
é uma biografia, é uma história do relacionamento de Deus com um profeta. É um livro diferente, mas tem um propósito. Tem um propósito: mostrar para o povo de Deus como que é que eles lidavam com as questões dos outros povos. Como é que Israel se portara em relação àquilo que Deus havia ordenado para eles. Nesta época, Jonas era um profeta do Reino do Norte, e o Reino do Norte havia abandonado o Senhor. E Deus estava dando agora um alerta para que eles se lembrassem qual era o seu papel, qual era o papel daquela nação de Israel em relação às outras nações. Em Deuteronômio capítulo 4, Deus já tinha falado para Israel que eles deveriam ser como uma espécie de luzeiro, bênção para as outras nações. Este era o papel de Israel, ser bênção para outras nações. As nações deveriam olhar para eles, para a nação de Israel, e dizer: que Deus é tão próximo como o Deus de Israel, que leis são tão justas como as leis de Israel. Eles deveriam se portar de tal forma que as nações iriam perceber isso. É assim conosco também. Os povos devem olhar para nós e perceber isso. Não é verdade? Mas o livro vai mostrar que Jonas está pouco preocupado com isso. Muito pouco preocupado. E há um ponto aqui a destacar: é que Jonas não representa apenas Jonas. Jonas é uma figura de Israel. É isso que o livro traz. Jonas é uma figura de Israel. Até porque o livro, propositalmente, ele vai terminar sem a gente saber o que acontece com Jonas. Ele termina com uma pergunta de Deus e não tem resposta. Termina sem respostas. É como se Deus esticasse o arco assim, como uma flecha, e disparasse essa flecha. E ele está dizendo: sai do caminho, Jonas, sai do caminho, porque esta flecha está dirigida a vocês, a nós. Ela chega em nós para esta missão. Então, quando eu falo que Jonas representa Israel, é porque Israel havia desenvolvido uma cegueira quase total, porque ela achava que só ela tinha sido separada para ter privilégios. Ela não entendia que ela era serva e ela deveria servir outras nações. Israel não deveria ser soberba em relação às outras nações. Jonas, então, é o retrato perfeito da cegueira de Israel, da sua indisposição em relação às outras nações. Essa semana, estudando este texto novamente, mergulhando nele, eu aprendi uma outra coisa muito interessante. Ao que parece, o que Deus quer com esse chamado de Jonas é enciumar Israel. É enciumar Israel. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 32. Deus disse nos dias de Moisés que se seu povo fosse um povo negligente para com a adoração, Deus traria bênção a outra que não era considerada povo. Deuteronômio, abriram lá? 32, 21. À noite vocês estudem todo o contexto, mas esse versículo dá para dar uma base. 32, verso 21. Ao mais doloroso dos zelos me provocaram por meio de deuses inexistentes.
Com ídolos e imagens me irritaram. Eu também farei com que sofram ciúmes de quem não é meu povo, nem mesmo nação é. Como uma multidão de pessoas insensatas, eu vos provocarei a ira. Sabe o que este texto está dizendo? Que Deus está falando através aqui de Moisés, que se o povo trocasse o Senhor por ídolos, Deus ia trocar o povo por gente que eles não julgavam ser povo. É exatamente o que está acontecendo com Israel nos dias de Jonas. Israel abandonou o Senhor. O reino do norte adora outros deuses. Tinha adoração a Baal e muitos outros deuses. E por causa disso, Deus vai se mostrar benevolente para com gente que eles nem consideravam povo. Aqueles que estavam fora, que não eram do povo, o povo de Israel. E os ninivitas fazem parte do reino da Síria. É um povo cruel, que eles jamais considerariam alguém digno de receber a salvação de Deus. E o Senhor vai enciumar Israel por causa da sua negligência para com a palavra do Senhor. Negligência para com o Senhor. Então que nesta noite, amados, nós possamos refletir sobre isso. E eu quero considerar aqui 2 pontos, 2 breves pontos. O primeiro é que Deus chama embaixadores para saírem da sua zona de conforto. E o segundo ponto é que quando eles saem, quando esses embaixadores saem, eles saem em direção de lugares desagradáveis, com uma missão teocêntrica. A missão tem que ser teocêntrica. Vamos falar mais disso. O texto começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Este é um início comum de um livro profético. Veio a palavra do Senhor. E é muito interessante, porque embora o livro fala de Jonas, da sua negligência, e o Senhor o comissionando, mas a história é sobre o Senhor. Por isso que eu falei, a gente põe muita ênfase no grande peixe, mas a história do livro de Jonas é sobre o Senhor. É sobre o Deus Altíssimo. Ele é o personagem principal. O que a gente não devia, por isso que a gente não deve focar em Jonas e no peixe, mas em como o Senhor está guiando todas as coisas. Sempre foi assim e sempre será assim. O Senhor guia todas as coisas. Vamos ver alguns versículos para isso ficar mais claro. No verso 1 que nós já lemos, diz assim: veio a palavra de quem a Jonas? O Senhor. No verso 4, o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar. Versículo 17, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Aí para o capítulo 2, verso 10, o Senhor Deus deu ordem ao peixe e este o vomitou. A gente vai percebendo o tempo todo quem é que age. Não é levantou uma tempestade, não é surgiu um grande peixe, mas o Senhor fez. As coisas não estão acontecendo naturalmente, é o Senhor que está agindo o tempo todo na história, como Ele age o tempo todo na história da sua igreja, na nossa vida. E por todo o livro o Senhor continua agindo. Depois o Senhor comissiona Jonas novamente, o Senhor exorta o profeta, levanta uma planta, né? Lembramos daquela plantinha. E no final, o Senhor passa aquele sabão, aquela bronca em Jonas. É o Senhor o tempo todo falando.
O livro de Jonas é um grande testemunho da soberania e da misericórdia do Senhor. Soberano e misericordioso. As suas misericórdias se renovam todas as manhãs na nossa vida sobre um povo rebelde. É o Senhor o tempo todo. Quando o Senhor Deus fala através da sua palavra, a gente não devia questionar, como Jonas vai acabar questionando, mas obedecer. Obedecer. Quando você ouve a palavra do Senhor, em que confronta você, e que você trabalha daí em seu coração, justificando outra atitude que não a obediência à palavra do Senhor, você é negligente. Nós somos negligentes quando nós questionamos e nós não obedecemos. Assim como Jonas, porque é o Senhor que nos chama a obedecer. E todas as vezes que calculamos o custo desta desobediência, nós fazemos as contas para ver se a gente topa pagar, e nós calculamos o custo da negligência. Nós pagamos o custo da negligência. Por um tempo eu negligenciei este chamado. Eu tentei negociar, dificultei processos na minha vida com a empresa, sair da linha de frente da empresa em que meu pai ajudou a fundar. O ano de 2025 a empresa faz 40 anos, e sair de frente daquilo. Deus mudou a estação, mas meu coração resistia. E literalmente eu tive que sair daquele barco, senão ia naufragar. Jonas não é o único a receber um chamado, uma missão desagradável na Bíblia. Parece que é um padrão de vida, né, na Bíblia, de muitos personagens. Lembram de Abraão? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Hebreus fala assim: Abraão saiu sem saber para onde ia. Sem saber para onde ia. Uma coisa é Deus mostrar uma terra bonita, exuberante, a Califórnia, né? E dizer: vai para lá que eu vou te dar. Mas no caso de Abraão, ele nem sabia para onde ele iria. Deus só falou: larga tudo que você vê e vai para um lugar que você não vê. Isso é fé. Ele está recebendo uma chamada de fé. Uma chamada de fé. Pensa em Moisés, que foi chamado por Deus para enfrentar o faraó. Chegar diante do homem mais poderoso da terra naquele momento e dizer assim: deixa o povo de Deus sair, porque Deus mandou. Não era uma tarefa fácil, agradável, tanto que Moisés titubeou. Ele pediu para não ir. Eu sou pesado de língua, eu não sei nem falar, eu sou gago. Não interessa, é você, vá, vá. Lembram de uma jovem? Deus trouxe uma visão desagradável à jovem chamada Maria. Ela estava noiva, estava tudo certinho, fazendo tudo direitinho, e agora ela ia carregar um bebê que ia manchar a sua reputação, que ia dar a impressão de que ela era uma moça suja. Mas ela precisava crer no Senhor, que ela seria portadora de salvação. Portadora de salvação. Exemplos, esses exemplos é só para
mostrar que para fazer a obra do Senhor, cumprir o propósito do Senhor, sempre envolve um chamado desagradável. Sempre envolve um chamado desagradável. E Deus está fazendo isso com Jonas. Mas todos os chamados, seja de Abraão, de Moisés e de Maria, Deus sempre tem planos redentivos, planos redentores. Deus vai levar Abraão para aquela terra e ele vai conduzi-lo a se tornar o patriarca de uma nação. Moisés vai conduzir o povo de Deus para adentrar a terra prometida, e Maria carrega em seu ventre o Salvador do mundo. Histórias que revelam o amor do Senhor e os seus planos de redenção. O mesmo é verdade acerca de Jonas, a mesma coisa, Deus levando a salvação para uma cidade inteira, e redimindo o coração de um profeta, machucado por uma história de guerra e de morte entre os povos. Um menino que cresceu vendo seu pai, Amitai, sempre em risco por ser um profeta de Israel, na iminência de ser morto pelos assírios. Imagine a situação, um menino que cresce desde pequenininho, escutando seu pai, vendo seu pai em risco de morte, todos os dias, por um povo cruel. Como que esse menino cresce? Como esse menino ama este povo? E agora Deus manda, prega para eles, leva a salvação para eles. Sabe, amados, o nosso problema está em questionar se vale a pena ir para a missão desagradável ou não. A gente é tão complicadinho de natureza, somos tão complicados de natureza, que nós precisamos ter a certeza para avançarmos. E as ordens de Deus costumam vir sem muitas explicações. Deus geralmente não dá muitos detalhes de todas as dificuldades que nós teremos no percurso. Talvez, se Ele nos desse os detalhes, nós desistiríamos na largada, no começo, nem íamos. Ele fez isso com Abraão, com Moisés, com Maria. Ele não disse, olha Abraão, deixa eu te explicar direitinho, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas você será pai de uma nação, terá muitos filhos. Tanto que Abraão, muitas vezes achava que o Senhor tinha descumprido a sua promessa. O mesmo foi com Moisés. Deus não falou nada das dificuldades que Moisés enfrentaria. E também foi assim com Maria. Ele não falou nada dos efeitos e as consequências que aconteceria dela ser portadora do Filho de Deus. Deus quer a nossa obediência, confiança nele, porque os seus planos, eles não podem ser frustrados. E os seus planos são maiores que os nossos. E Ele tem pensamentos maiores a nosso respeito. Querido, a mensagem do Evangelho não fala sobre tudo dar certo na nossa vida, mas fala que Jesus vai ser suficiente na caminhada. Não importa o que acontecer no percurso, não importa, Jesus é suficiente para nós. As ordens de Deus frequentemente vêm desacompanhadas de muitas explicações, porque nós somos um povo que está muito acostumado a obedecer só quando faz sentido para nós, só quando faz sentido. E a gente ouve muitos pais falando assim hoje.
tem que dar ordem para a criança, para o filho, mas ela tem que entender para ela obedecer. Ela precisa entender para obedecer. Tem que explicar direitinho, com clareza, para ela obedecer. E aí estamos vendo crianças de 5 aninhos dominando pais, e quando crescem, não respeitam ninguém. Não respeitam ninguém. Nós queremos obedecer, mas só quando faz sentido para nós. Se não faz sentido, não vou obedecer. Não vou obedecer. Isso revela uma indisposição de coração à autoridade. Só revela o nosso coração esta indisposição com a autoridade. Se não me der uma boa razão para obedecer uma ordem, eu não obedeço. Eu não obedeço. Isso só revela, só está refletindo e manifestando o que está no nosso coração. Não é incomum a gente receber ordens e ter dificuldades para obedecer. Não é incomum a gente questionar a autoridade. Duvidamos até da sabedoria e da vontade de Deus. E aqui Jonas vai fazer isso. Deus falou para ele assim: dispõe-te e vai. E ele vai se dispor, mas para fugir. Para fugir. Quando lemos a história, a gente é tomado por uma perplexidade com a decisão de Jonas. Porque lá na frente, no capítulo 4, Jonas vai revelar para Deus por que ele estava tão reticente. E ele vai dizer porque ele sabia que o Senhor era grande em compaixão. Era grande em compaixão, e o Senhor poderia salvar aquele povo. A gente fica perplexo com isso. Sabe, amados, esta ideia de sairmos da região de conforto, porque nós somos chamados para sermos como embaixadores do reino. E isto não foi e não é fácil, não é um chamado fácil. Jonas, como representante de Israel, ele tinha um papel a desempenhar em relação às nações. Ele tinha que ser luz para as nações, luz para aquele povo que o Senhor teve compaixão. Assim como está ordenado a nós, de sermos luz aos povos, irmos às nações e fazer discípulos como embaixadores de Cristo. Esse é o chamado de Deus. Deus chama embaixadores para sair da sua zona de conforto. E embaixadores, o que significa ser um embaixador? São aqueles que representam uma outra pátria. Uma outra pátria. Não trabalham necessariamente nela, mas por ela. Senão não é embaixador. Não dá para você ser embaixador do Brasil no Brasil. Se você é embaixador do Brasil, tem que ser em outro país, em outra nação. Então, quando a Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, necessariamente é parte da função a qual nós fomos comissionados. Isso implica que você representa um outro reino, um reino muito maior, muito maior. Implica também em estar num lugar que não é mais confortável. Não é mais confortável, porque quando você se sente confortável demais, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, e nós precisamos entender o impacto disso. Nós precisamos assumir esta identidade, que nós somos embaixadores de Cristo, para levar a mensagem da reconciliação, as boas novas do Senhor. Conforme diz lá o contexto,
na segunda parte de 2 Coríntios capítulo 5, Mark Dever disse o seguinte: se você diz ser um seguidor de Jesus, mas não ajuda outras pessoas a seguirem Jesus, há algum problema então com o seu entendimento de seguir Jesus. Então é parte da descrição da função que nós sejamos colocados em lugares desconfortáveis, em lugares que não são a nossa pátria, a nossa cultura, a nossa região de conforto. Se você e eu somos embaixadores de Cristo, então é necessário que entendamos que aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. E quando eu falo aqui não é o nosso lugar, é que nós não temos que viver aqui como se isso fosse tudo que nós precisamos construir. Nós que nem povo éramos, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Mas fomos amados, fomos chamados, feitos povo de Deus, e sabemos de onde viemos e para onde iremos. Mas muitas vezes nós nos apegamos demais a este mundo. Não é incomum a gente sonhar em construir o nosso reino aqui, e a gente só querer e buscar vida mansa e tranquila, mesmo se desgastando muito aqui, se afeiçoar por demais pelas coisas daqui, esquecer de quem nós somos e para que nós fomos chamados, entender a nossa missão. Você nunca deixa de ter uma missão. O povo de Deus, os cristãos, nunca deixam de ter uma missão, de ser colocado em lugar, para que ali, naquele lugar, você represente a Cristo. Então, seja bem-vindo, crente, cristão, ao grupo de embaixadores. Assim como Jonas está sendo chamado para um lugar desagradável, nós também somos chamados para sair da zona de conforto e assumirmos essa identidade de estrangeiros. Nós acabamos de cantar hoje. Então nós não só cantamos, nós precisamos viver o que nós cantamos. Segundo, Deus vai mandá-lo a esses lugares desagradáveis com esta missão teocêntrica, isto é, focado no Senhor e não no seu próprio interesse. O foco é o Senhor, não é o nosso próprio interesse. Deus fala para Jonas: vai para Nínive e clama contra ela, porque a malícia dela subiu até mim. Entenda, quando Jonas ouviu Nínive, ele não ouviu uma cidade fantástica, maravilhosa para visitar. Não foi isso que ele ouviu. A sua alma ouviu assim: terror dos terrores. Terror dos terrores. Nínive era essa grande cidade de tamanho e de população do Império Assírio. Nesta época de Jonas, 8º século antes de Cristo, eles representavam uma animosidade contra o povo de Deus. Os assírios eram conhecidos pela sua crueldade. Existem registros arqueológicos de que eles se gabavam das torturas com os prisioneiros, eles zombavam de todos com expressões de soberania e de poderio, um povo odiado pelos demais. E aí Deus fala assim: eu quero que você vá lá, no meio do terror, pregue contra ela, no meio do terror, e pregue contra
ela. Consegue imaginar o tamanho da tarefa? Às vezes nós não conseguimos, porque nós estamos no Brasil. E as notícias para nós, elas são distantes. É só pelo meio digital. Não tem empatia com aquilo. Teve uma vez que uma família síria esteve conosco, caminhou um tempo aqui. E um dia nós fomos ter uma conversa com um deles. E eu falei para eles algumas coisas sobre o Brasil e sobre guerra. E ele simplesmente virou para mim e falou assim: você não sabe o que é guerra. Vocês não sabem o que é dor. E eu me calei. Então, uma coisa muito distante para nós. Nós tentamos imaginar isso. Essa é extremamente desafiador. Talvez alguns dos nossos missionários que já estiveram em campo desse sabem do que eu estou falando. Pregar no campo do inimigo. Pregar no campo do inimigo. Esse tipo de chamado desagradável não é típico só de Jonas. Deus pediu, por exemplo, para Isaías pregar a palavra e ninguém ia ouvir. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até que não haja pedra sobre pedra. Não é uma missão agradável, mas o Senhor faz isso com os seus servos muitas vezes, porque Ele tem planos maiores, projetos maiores, se compadece das nações, dos povos, e Ele quer sarar o coração de profetas, sarar o coração de profetas que continuam resistindo ao chamado. Jonas está sendo enviado para uma terra estrangeira e com uma mensagem de arrependimento. E Deus escolhe um nacionalista roxo, cego, um cara que era Israel na veia. Mas é um mensageiro que também precisa se arrepender. Veja, esse chamado, esta convocação, traz para nós algo importante para nós meditarmos. Deus nos coloca em posições desconfortáveis, para que a gente seja bênção dEle. Ele nos coloca em lugares diferentes, em lugares que fogem do nosso habitual. Porque sim, há pessoas que são convertidas ao cristianismo, porque elas vêm na igreja, porque o Senhor traz, e elas ouvem a mensagem, e elas creem, e elas passam a viver uma vida de santidade, uma vida de transformação. Mas Deus ensina no Novo Testamento de uma forma muito clara, que Ele quer buscar pecadores no meio da lama. Pecadores no meio da lama. É por isso que Ele fala: ide por todo mundo, e indo às nações, façam discípulos. Façam discípulos. Por isso existe uma função missiológica de ir até o perdido e não esperar que ele venha. E parece que esta é uma tarefa desconfortável para nós hoje. Nós temos a alegria de ver a nossa igreja bem repleta, cheia, mas não por esforço missionário nosso. Não. As pessoas estão vindo, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós olhamos para estas coisas, mas nós não atendemos. Nós não atendemos ao chamado. Desconfortável. É aquela velha historinha, né? Do porco e da galinha. Não é verdade? A historinha do porco e da galinha. Quem conhece? Eu até dou os ovos para um bom omelete. Eu até cedo os ovos para um bom omelete. Mas o bacon é desconfortável demais. Tem que morrer. Tem que morrer.
tem que abrir mão, tem que sacrificar pelo irmão. Irmãos, fomos chamados para sermos embaixadores de quem? De quem? De seguir quem? De quem? E o que Jesus deixou de exemplo para os seus discípulos? Para os seus discípulos: que seja feita a vontade daquele que me enviou, é um deles. E o segundo: e assim como eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, igualmente façam uns aos outros. Esse é o chamado dos discípulos, está lá em João 13. Então são poucos de nós que estamos indo, são poucos de nós que estamos indo, e nós precisamos refletir de como é muito cômodo a gente ficar aqui, fazendo um trabalho legal, as pessoas começarem a chegar, a igreja a encher, é muito legal, é uma bênção, não é verdade? É uma bênção, Deus é bom. É mais difícil quando a gente atende o chamado e é colocado em lugar desagradável. Isso é mais penoso, requer sacrifício, requer um coração quebrantado e menos egoísta. Mas Deus chamou Jonas para fazer aquilo que ele não estava habituado, a proferir uma mensagem que ele não estava acostumado, uma mensagem dura, num lugar inóspito, com possibilidade de ser morto. Mas Deus quer que ele vá, assim como Deus ordena para nós irmos. Há 3 semanas eu pude ver e ouvir algo maravilhoso, um testemunho. Tem uma academia que eu frequento há 3 anos, e um casal maravilhoso da nossa igreja começou a frequentar lá junto, e a gente tem aquele tempo gostoso de conversar. E lá tem muitos professores, aqueles personagens, não? Os personagens que cuidam dos seus alunos para não fazer o exercício errado. E essa pessoa, Joseph e Kátia, está lá treinando. E aí eles convidam todos aqueles professores, aqueles personagens, para ir na casa deles comer um churrasco e ouvir o coração daqueles jovens e ter um tempo com aqueles jovens. São coisas que edificam, impactam. Vão e façam discípulos. Quem nós iremos ouvir? Quem nós iremos ouvir? Nosso coração que deseja lugares confortáveis? Ou aquele que te tirou das trevas e ele te levou para a sua maravilhosa luz e te comissionou para ser sal e luz nesta terra? Quem você tem ouvido? Aqui nós temos opções de servir o Senhor em vários lugares. Temos uma estrutura legal, né? Até que legal, funcionando, se ajustando, seja na música, com crianças, jovens, adolescentes. Tem um ministério de casais, o corpo diaconal, os pratas da casa, pessoal da terceira idade. Tem o Instituto Família de Teologia, tem as pregações, os ensinamentos de toda a liderança da igreja, que é uma bênção. Mas onde você tem se deixado gastar? Você tem se deixado gastar? Onde está verdadeiramente seu coração, meu irmão?
Aonde? Onde você tem aplicado o seu talento e dom que Deus lhe outorgou? Hoje o Senhor te chama para ir a lugares que é totalmente desfavorável, desagradável, que significa você deixar o seu cantinho aí que você tanto ama, seu lugar, sua cadeira cativa, e ir a um lugar que você não está disposto a ir. E eu te pergunto, você iria? Você vai? Ou você fugiria como Jonas? Aqui tem crescido, graças a Deus, graças ao bom Deus, Bruno, graças a Ele, não por esforço nosso. Precisamos entender isso, porque está chegando um tempo de não só ouvir o chamado, mas de atendê-lo e viver intensamente. Viver intensamente, não só de ouvir uma mensagem que nos agrade no culto de domingo e permanecer num canto confortável e voltar na sua rotina na segunda-feira, mas ser verdadeiramente um embaixador de Cristo, que reflete e que manifesta o caráter e o coração do seu mestre, a quem você diz que crê. A palavra de hoje é para desafiar você a pensar diferente que você havia pensado até agora. Se Deus te deu dons, habilidades, disposição em servir, então seja útil, meu irmão. Seja útil num lugar em que Ele te chamou para ser. Não seja mais a voz rixosa que goteja na vida do seu irmão, mas seja uma voz profética que exalta e glorifica aquele que te chamou. Somos chamados para sermos luz, sal e luz, com a responsabilidade e o privilégio da missão de chamar outros a verem as riquezas insondáveis de Deus, que sejamos mais parecidos com Cristo, nosso Mestre. Para concluirmos a história que nós lemos aqui, esses 3 versículos, no verso 3, ele não termina bem, só até ali, o verso 3 ele não termina bem. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Nínive é para um lado, e ele, saiu pela tangente, pelo outro lado, fugir da presença do Senhor. Se vocês repararam, 2 vezes essa expressão é repetida no verso 3, fugir da presença do Senhor. E veja como é tolo o pecado, como é tolo o pecado. A gente vê na sequência da história que quando começa a tempestade e as pessoas lançam sorte, perguntam para ele, que Deus que você serve? E o que ele responde? O Deus que cuida da terra e do mar. Essa é a resposta, o que criou a terra e o mar. É o tipo assim, eles olham acho que para Jonas e falam assim, e você quer fugir pelo mar? O Deus que criou, o Deus que cuida do mar, e você está querendo fugir pelo mar? Ué, vai para a água então. O pecado é assim. O pecado é assim, deixa a gente tolo, cego, que a gente acha que dá conta de fugir da presença do Senhor. Lembram do salmista? Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei, escaparei da tua presença? Lembram a confissão de Davi, no Salmo 51, verso 11?
Não afaste de mim, Senhor, a tua presença. Eu abro mão de tudo, do meu reinado, eu me dispo de tudo, mas não tira a tua presença de mim. A presença do Senhor. Percebe, irmão, o pecado vai contra a lógica. E Jonas passa a duvidar de um Deus que sabe tudo, que é sábio, que é gracioso, e ele vai escolher o seu próprio caminho. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de servirmos em lugares diversos. Não disputar para servir em lugar mais confortável, mas a possibilidade de você ir e servir em trabalhos da igreja do Senhor nesta terra, por um reino maior. O embaixador, aquele que representa um reino muito maior, o reino do Senhor. Quem sabe ir numa viagem em 2025, estar com os missionários nossos adotados lá no campo com eles, pregando a palavra naquele lugar, sendo refrigério na vida daquela comunidade, daqueles homens, daquelas mulheres, crianças. De ir e desenvolver um trabalho evangelístico no nosso bairro, de ir e levar um alimento sólido e espiritual aos perdidos, ir e servir, quem sabe, com a Andressa. Nós temos a oportunidade essa semana, talvez você nem se despertou do que eu falei no início, nem se dispôs a ir aqui, entregar uma cesta e levar o amor daquele que te comissionou. Você está preocupado com o quê, meu irmão? Tudo isso vai passar. Amados, servir o reino de Deus não é servir o seu próprio reino. Não é servir o seu próprio reino. Estar disposto a compor um grupo de pessoas, a igreja, para ser luz em lugares desagradáveis. Este é o nosso chamado.